Bom, gente, boa noite, né? Então nós vamos ver aqui hoje qual é a energia do que o tarô está querendo nos enviar hoje, qual a dica que o tarô está querendo nos dar nesse dia de hoje de uma maneira geral, sobre a nossa vida de uma maneira geral, né? Sobre os aspectos da nossa vida de uma maneira geral. E eu estou aqui com meu deck tarô, né? Que é o tarô baseado em Rider-Waite, né? E nós vamos ver aqui, conforme eu vou embaralhando as cartas, e conforme vão caindo as cartas aqui, nós vamos então observar e até canalizar também a energia daquilo que o tarô, daquilo que o universo, daquilo que a vida, daquilo que Deus, que é a consciência suprema, está querendo nos avisar no dia de hoje. Lembrando que o tarô, gente, muitas pessoas confundem, né? Mas o tarô, ele não serve para nós vermos o futuro. O tarô, ele serve para nós conhecermos a nós mesmos, né? Através das mensagens que as cartas passam, elas passam essa mensagem de autoconhecimento para nós conhecermos a nós mesmos, né? E para nós também entendermos, né, a que caminho que as nossas atitudes estão nos levando. Essa é a questão do futuro no tarô. Não é adivinhação, não é para adivinhar futuro, não é para ver futuro, não é para ver nada disso. É para ver, analisar, fazer uma análise, uma autoanálise de nós mesmos, né? Uma autoanálise da nossa própria vida, e também nós tentarmos aí observar a que destino as nossas atitudes atuais estão nos levando. A que destino as nossas atitudes atuais estão nos conduzindo através da mensagem que as cartas nos passam, que as cartas nos dão. Então eu vou embaralhar aqui o deck de tarô, e qualquer coisa aqui que eu falar, se nada bater com você, solta para o universo. É porque não é para você, né? O vídeo vai ser direcionado justamente, a espiritualidade, ela sabe o que faz, nada é à toa na espiritualidade, tudo tem um propósito, né? As cartas não mentem, e no caso, a pessoa que irá assistir o vídeo será a pessoa certa, e será a pessoa que realmente terá a necessidade de assistir esse vídeo, e tudo é sincronicidade no universo. Então eu vou embaralhar aqui o deck de tarô, no caso, para nós vermos aqui qual é a carta que vai cair para nós aqui. Deixa eu fazer um embaralhamento aqui. E lembrando que eu peço ao universo agora, eu emano boas energias, porque tudo aquilo que a gente emana volta pra gente. E eu peço também ao universo que ele me devolva também boas energias, né? E eu emano também gratidão por você que está assistindo esse vídeo aí, pela sua existência, não por você estar assistindo o vídeo, mas pela sua existência, né? Então nós vamos ver a carta que caiu aqui na parte de cima. No caso, caiu a carta 9 de copas. Caiu 9 de copas. O 9 de copas, ele é a carta assim da realização emocional. 9 de copas, o naipe de copas, ele fala sobre os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. O naipe de copas está ligado ao elemento água, e a água fala sobre as emoções. E o número 9 é o número da perfeição. Então o número 9, ele fala sobre assim, questões de relacionamentos amorosos, né? O 9, ele fala assim sobre uma celebração amorosa. Você pode ver aqui que pela carta do 9 de copas, aqui nesse tarô aqui de Rider-Waite,
né? É um homem aqui levantando uma taça para cima, em sinal de, digamos assim, em sinal de comemoração, como se essa taça fosse um troféu, né? E mais 8 taças ali em cima aí do barril e da mesa, dos barris e da mesa, né? Ou seja, barril fala de quê? De vinho, e vinho fala de alegria, fala de comemoração. Ou seja, no caso dessa carta aqui, né, esse sujeito aqui, ele está comemorando, né? E essa comemoração aqui é uma comemoração ligada à questão amorosa. Essa é uma comemoração ligada à questão sentimental, à questão amorosa, né? Então, o 9 de Copas ele fala sobre isso, né? Celebração em relação a relacionamentos amorosos, em relação a casamento, né? Então, a primeira carta que caiu é essa daqui, 9 de Copas. Talvez tenha alguém precisando ouvir, talvez tenha alguém precisando ver esse vídeo aqui, né? E a carta que caiu para você que está vendo esse vídeo, a primeira carta que caiu para você é 9 de Copas, ou seja, celebração na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, no seu relacionamento amoroso, né? Seja a celebração de um namoro ou até mesmo a celebração de um casamento, né? Mas enfim, a energia da carta que caiu aqui agora, que é o 9 de Copas, é essa energia, né? Energia, no caso, de um relacionamento amoroso, de comemoração em relação a um relacionamento amoroso, ou também de comemoração tendo em vista um casamento futuro, né? O que está aqui na situação presente, né? Desta carta aqui. Enfim, 9 de Copas. Agora deixa eu embaralhar mais uma vez aqui, para nós vermos qual a outra carta que irá cair aqui, né? Se é uma carta que vai, no caso, casar com essa carta 9 de Copas, né? Casar, que eu digo, é combinar, né? Seria então uma carta para combinar com o 9 de Copas, né? Então, vamos ver aqui. Enquanto eu estiver embaralhando, eu emano boas energias. Também peço ao universo também boas energias. E também emano gratidão pela sua existência e por você estar aqui. Agora, a próxima carta caiu 2 de ouros. Olha aqui, 2 de ouros. O 2 de ouros, gente, ele fala assim sobre o equilíbrio entre as duas áreas que nós temos na vida. Ou seja, 2 de ouros ele fala sobre o equilíbrio da nossa vida espiritual e na nossa vida material. O pentáculo que está acima, porque aqui na carta 2 de ouros é um homem segurando 2 pentáculos, como vocês estão vendo aí, né? Então, no caso, esse homem segurando os 2 pentáculos, o pentáculo de cima seria, no caso, a nossa vida espiritual, porque o espírito, a vida espiritual, ela vem por cima. E o pentáculo de baixo seria, no caso, a nossa vida material. Ou seja, o 2 de ouros, ele fala sobre equilíbrio entre a nossa vida espiritual e a nossa vida material. Se você ainda não tem esse equilíbrio entre a sua vida espiritual e a sua vida material, né, é necessário que você busque esse equilíbrio. Essa carta aqui está falando de alguém que já tem esse equilíbrio, ou alguém que precisa buscar esse equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material. Porque o 2, ele fala de equilíbrio, ele fala de 2 partes, ele fala da dualidade, a dualidade que existe na vida, a dualidade entre espírito e matéria, e também fala da questão do equilíbrio, né? Que nós, como eu disse, nós temos que ter o equilíbrio nessas 2 áreas da nossa vida, né? Tanto espírito quanto matéria. O naipe de ouros, ele fala sobre, ele está relacionado ao elemento terra, né? O naipe de ouros, ele está relacionado à questão financeira, né? O naipe de ouros. O elemento terra também está ligado à questão financeira, né? Então, a carta anterior que caiu aqui foi o 9 de Copas, né? No caso, que seria celebração de um relacionamento amoroso ou celebração de um casamento. E essa segunda carta aqui que caiu foi o 2 de ouros. Então, vou até colocar junto aqui, né? O 9 de Copas com o 2 de ouros, né?
Porque 9 de copas com 2 de ouros fala sobre o quê? Fala sobre o 9 de copas, como eu disse, celebração em relação ao relacionamento amoroso e casamento. 2 de ouros equilíbrio entre a vida espiritual e material. Ou seja, o que o 9 de copas e o 2 de ouros juntos vão falar pra gente? Vai falar que a energia dessas duas cartas é a energia de uma celebração de relacionamento amoroso e também de uma celebração em relação à vida financeira, ou seja, o equilíbrio também entre a vida amorosa, a vida espiritual e a vida financeira, né? Ou seja, é justamente celebração de relacionamento amoroso, celebração de casamento, casado com a situação financeira, combinado com a situação financeira, ou seja, as duas situações que vêm se combinar nesse momento, né? Então, a energia dessas duas cartas, né, já pode estar presente na vida da pessoa que está assistindo esse vídeo ou ainda vai se manifestar, né? A gente não sabe, vai depender da pessoa que está assistindo o vídeo. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, para você que está assistindo, cada pessoa é um caso, né? Aliás, né? Então, para você que está assistindo esse vídeo aí, né, pode ser que essa energia de casamento, essa energia de relacionamento amoroso, aliado com a sua vida financeira, pode ser que já esteja acontecendo isso na sua vida, ou se não está acontecendo, ainda vai acontecer. Porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, para depois as coisas se manifestarem no mundo material. E o 2, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio, como eu falei, o equilíbrio entre o espiritual e o material. E o 2 também fala de casamento. Como caiu o 9 de copas aqui anteriormente, o 2 também fala sobre a união entre duas pessoas, né? Seja homem com mulher, seja homem com homem, seja mulher com mulher, enfim, não importa. Né? União, o que importa é o amor entre as pessoas, né? União amorosa entre duas pessoas. O 2 fala sobre isso também. Então, o case combina justamente com a carta aí do 9 de copas que eu acabei de tirar aqui agora. Então, eu vou juntar essas duas cartas aqui, né? Então, nós temos aqui, né, 9 de copas, né, e o 2 de ouros casado, que eu vou deixar, no caso, aqui do lado, né? 9 de copas e 2 de ouro. Agora nós vamos embaralhar novamente para ver qual é a próxima carta que vai cair aqui para estar, no caso, alinhando aí ao nosso jogo, né? E mais uma vez, enquanto eu estou embaralhando, né? Opa, caiu uma aqui. Sempre quando cai é essa, né? Gente, a carta que caiu aqui, o enforcado. O enforcado, gente, ele fala sobre o seguinte: muitas das cartas nós não podemos levar no sentido literal. O enforcado não é ninguém que vai ser enforcado, gente, pelo amor de Deus, tá? O enforcado, ele é o seguinte: o enforcado, ele fala sobre uma pessoa que ela deve buscar, ela está buscando, ou se ela ainda não está buscando, ela deve buscar o autossacrifício. Autossacrifício que eu digo aqui é a pessoa que precisa sacrificar algum desejo em prol de um objetivo maior. Ou seja, algum desejo, alguma coisa que você goste de fazer, né? E que você precisa, assim, deixar isso de lado, sacrificar esse seu prazer, deixar isso de lado em prol de uma causa maior. Talvez você esteja tendo, assim, certos comportamentos, né, ou certos prazeres que você dá vazão na sua vida, e isso pode estar atrapalhando você em alguma área da sua vida. Isso pode estar atrapalhando você, assim, em alguma questão, perdão, em alguma questão, assim, que seja muito necessária, que seja muito maior do que esse prazer, do que esse comportamento que você vem tendo ultimamente, né? E como caiu aqui o 9 de copas e o 2 de ouros, né? O 9 de copas falando sobre casamento, né? E o 2 de ouro também falando sobre questão de união e também equilíbrio entre a vida espiritual e a vida financeira, a vida material. Talvez seja preciso você deixar certos comportamentos de lado, deixar certos prazeres de lado, para que você possa alcançar um objetivo maior na sua vida. Porque tem certas coisas que nós fazemos assim na nossa vida,
que, que elas vão assim, digamos assim, que atrapalham. Tem certos comportamentos e certos prazeres que nós damos vazão a eles, né, e que eles acabam atrapalhando, né, a nossa vida assim, em algum aspecto, né? Então o enforcado ele fala justamente sobre isso, né? Nós sacrificarmos, nós enforcarmos certos prazeres, certos comportamentos que nós temos em prol de algo que seja maior, porque talvez esses comportamentos e esses prazeres podem estar atrapalhando em algum aspecto da nossa vida, em algum aspecto até que a gente queira que dê certo, mas esses comportamentos e esses prazeres eles estão aí atrapalhando a nossa vida em algum aspecto. Essa carta aqui do enforcado é um homem que ele está enforcado, né, digamos assim, os pés dele estão amarrados, né, ele está de cabeça para baixo, mas se você for observar nessa carta aqui, se você for observar atentamente essa carta, né, esse homem que está com os pés amarrados e de cabeça para baixo, né, ele está nessa posição, mas ele está totalmente, o aspecto do rosto dele, o aspecto de uma pessoa que está totalmente, digamos assim, confortável, né? Ou seja, é um sacrifício que para ele não é tanto sacrifício assim, para ele é um sacrifício, mas ao mesmo tempo é prazeroso ele fazer esse sacrifício, né? Ou seja, ele não está, assim, digamos, ele não está, como se diz na gíria, ele não está nem aí para isso, ele não está esquentando a cabeça com esse sacrifício que ele está fazendo, né? Porque ele sabe que isso é em prol de um objetivo maior, né? Então, às vezes, como caiu também, casando aqui com o 9 de copas e com o 2 de ouros, né? Às vezes esse comportamento, né, e esse prazer que você tem tendo, às vezes está atrapalhando, né, a sua vida, seu relacionamento amoroso, às vezes está atrapalhando, está impedindo até de você se realizar emocionalmente com essa pessoa, ou até de vir um casamento, né? E bate justamente com a energia do 2 de ouros, porque eu disse que o 2 de ouros é o equilíbrio. Então, para nós termos esse equilíbrio na vida, é necessário que nós venhamos, né, a enforcar, a sacrificar certos comportamentos que nós temos, certos comportamentos, certos prazeres que nós temos que não atrapalhar a nossa vida de uma maneira geral, né? Então, talvez esse comportamento, né, e esses prazeres estejam impedindo você de ter uma realização emocional, né, e ter também um equilíbrio espiritual e financeiro, né, ter também um equilíbrio nas suas finanças. Às vezes é algo que você gasta muito dinheiro com isso, né, e o enforcado vem justamente falar sobre isso, né, sacrificar certos comportamentos, certos prazeres, né, que são às vezes prejudiciais na nossa vida de uma maneira geral. Ou seja, para que a energia do 9 de copas e do 2 de ouros venha a se manifestar, né, é necessário que a gente venha a sacrificar certos comportamentos, certos prazeres nossos, para que tudo venha a se manifestar conforme deve ser manifesto, tá? Agora então vou colocar a carta aqui junto, 9 de copas, 2 de ouros, né, e a carta do enforcado, né? Então nós temos essas 3 cartas aqui casadas já, eu vou colocar aqui do lado, né? Lembrando que o enforcado ele faz parte da carta sobre os arcanos maiores, né? Os arcanos maiores ele fala sobre o nosso lado interior, nosso lado espiritual, nosso lado interno, né? E, enfim, é algo que nós precisamos sacrificar em nós mesmos para que alguma coisa na nossa vida venha a fluir conforme deve fluir. Então vamos embaralhar mais uma vez aqui para ver qual é a próxima carta, qual é a próxima mensagem que o tarot tem a nos passar, né? Vamos ver aqui, né? Enquanto eu estou embaralhando, né, eu emano boas energias para o universo, para você que está assistindo esse vídeo, e também emano gratidão pela sua existência e por você estar aqui, porque se você está aqui
não é à toa, porque tudo tem um propósito. Enfim, a próxima carta é o 6 de ouros. 6 de ouros. O 6 de ouros, ele fala sobre a partilha, a questão da partilha, ou seja, é uma pessoa que ela tem uma vida material, uma vida financeira próspera. Lembrando que prosperidade não é apenas a pessoa ser rica ou a pessoa ser milionária ou ser bilionária. Prosperidade, em primeiro lugar, é você ter paz dentro de você, você ter paz de espírito dentro de você. Quando você tem paz de espírito, quando você tem paz interior, você tem prosperidade na sua vida. Porque tem pessoas por aí, né? Uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 1.300, ela pode viver muito melhor do que o cara que ganha 20 mil, por exemplo, dependendo da forma como a pessoa vive. A maior prova disso é que tem muitos milionários por aí que dão tiro na cabeça, se matam, né? Porque tem milhões de reais na conta bancária, mas não tem paz interior. Então não tem prosperidade, né? Então prosperidade é você ter paz em primeiro lugar dentro de você. Então essa carta aqui do 6 de ouros aqui, gente, ela vem falar pra gente sobre uma prosperidade financeira, né? Mas também sobre a prosperidade interior. Então o 6 de ouros, ele fala de uma pessoa que ela tem mais do que o suficiente para ela e também para compartilhar com as outras pessoas, né? Se você é o tipo de pessoa que tem para você e tem para compartilhar com os outros, continue assim. Se você ainda não tem esse hábito de compartilhar com as pessoas, passe a adotar esse hábito. É o conselho que a carta do 6 de ouros ela está dando aqui para gente. Passe a habitar esse hábito, por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz volta para a gente. Ou seja, se você ajuda as pessoas sem interesse nenhum, se você ajuda as pessoas, você também vai receber ajuda da vida. Eu não digo que seja necessariamente uma ajuda financeira, mas você vai receber ajuda da vida em alguma área se você também se predispõe a ajudar as pessoas sem pensar na recompensa. A recompensa ela vem porque a recompensa é consequência. Se você ajuda, você é ajudado. É a recompensa da vida. Mas mesmo você sabendo dessa recompensa, você tem que ter em mente que não se faz nada pela pessoa pensando na recompensa. Se faz por prazer de ajudar a pessoa, se faz porque o correto é você estender a mão para a pessoa, né? Até para aquela pessoa que um dia te machucou e que um dia te fez mal, né? O perdão, gente, o perdão não é direcionado à pessoa, o perdão é para nós mesmos. O perdão é um sentimento que liberta, né, o nosso próprio ser, não liberta a outra pessoa. Você perdoa a outra pessoa e você se sente liberto com isso. Ou seja, o perdão ele vai fazer bem para outra pessoa e vai fazer bem para você também, né? Então, já é comprovado aí pela ciência aí que muitas pessoas, por exemplo, que desenvolvem um câncer, né, desenvolveu aquele câncer porque não conseguiu perdoar alguém que magoou ela. Né, para você ver como é que o rancor, a mágoa, o ódio, qual é o mal que eles fazem, né, e qual é o bem que o perdão, o amor, quando você libera perdão, quando você ama a pessoa, ou quando você libera aquele perdão, o bem que isso faz. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas tudo é possível, né? É difícil, mas não é impossível. Então o 6 de ouros, ele fala sobre compartilhar, ou seja, você compartilhar aquilo que você tem com as outras pessoas. E se você ainda não tem, você vai ter para compartilhar com as outras pessoas futuramente, né? Então, casando com as outras cartas que eu mostrei aqui, primeiro caiu o 9 de copas, que fala sobre celebração de relacionamento amoroso, celebração também de casamento, aliado com o 2 de ouros, que fala sobre equilíbrio entre a vida material e financeira, né? Ou seja, para ter essa celebração, esse relacionamento amoroso feliz, esse casamento, essa celebração de casamento, tem que ter esse equilíbrio, né, material e financeiro. Depois caiu a carta do enforcado, como eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, para isso tudo se manifestar, é necessário que a gente venha, né, a abrir mão de certos prazeres, de certos comportamentos que nós temos, né,
E nesse caso, depois da carta do enforcado, agora caiu essa carta 6 de ouros. Ou seja, isso está dizendo para a gente, esse caminho do tarô, essa linha do tarô aqui que eu tô mostrando aqui, que está caindo aqui, está mostrando para a gente que se a gente tiver, né, esse, digamos assim, essa espontaneidade, né, em sacrificar certos prazeres, em sacrificar certos comportamentos, o que vai vir para a gente é isso daqui, ó. É o 6 de ouros, é a energia do 6 de ouros. Ou seja, se a gente souber deixar de lado certas coisas que não estão fazendo bem pra gente, né, o que vai vir pra gente é a energia desse 6 de ouros aqui, que é tanto dinheiro que você vai ter para você e vai ter também para compartilhar com as outras pessoas. Quando eu digo tanto dinheiro, né, eu não estou dizendo só assim, eu não estou dizendo que você vai ficar rico ou milionário, né, mas que você vai ter o suficiente para você e também para você estender a mão para as pessoas, né? Aliás, você vai ter um pouco mais do que o suficiente, né, para você e para você ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor. Então vou colocar aqui 6 de ouros aqui do lado, né, para nós seguirmos aqui, né, a linha aqui que o tarô está mostrando para nós. E nós vamos embaralhar mais uma vez as cartas aqui para ver qual vai ser a próxima carta, né, que vai cair pra gente. No caso, qual a próxima carta que o universo, que a vida, ela quer, qual a próxima mensagem que o universo, a vida, o tarô, eles querem nos passar agora nesse momento, né? Vamos baralhar aqui mais um pouco, né? E vamos ver qual é a próxima carta. Bom, a próxima carta que caiu, gente, foi o 8 de espadas. O 8 de espadas, gente, ele mostra o seguinte pra gente. É uma pessoa que está assim, ela tá tipo como se fosse cercada, com os olhos vendados, né? Mas cercada assim pelas próprias dúvidas, porque o naipe de espadas, ele fala sobre a razão, né? O naipe de espadas, ele é do elemento ar, ou seja, é a nossa razão, o nosso pensamento, ou seja, é a pessoa que está presa em alguma situação assim, que a pessoa está com dúvida sobre aquela situação, ou alguma situação que a pessoa não consegue raciocinar e a pessoa não consegue encontrar uma saída para essa situação. É necessário que se use a razão, né, nessa questão aqui, mas que se use a razão também aliada com a espiritualidade, né? Porque a pessoa que ela está de olhos vendados, né? Ou seja, é a pessoa que não está conseguindo, além dela estar cercada, ela não está conseguindo encontrar uma saída. Então é necessário, né, as saídas da vida, a espiritualidade, ela nos mostra as saídas da vida. Então é necessário que a gente utilize sim a razão, mas que a gente venha a aliar a nossa razão com a espiritualidade e com a nossa intuição, porque assim, dessa forma, a gente consegue achar aí as saídas da vida, né? Aliando a razão com a questão da espiritualidade, né? Combinando com as outras cartas aqui com as outras cartas que saíram aqui, que caíram pra gente aqui, né? Primeiro, nome de copas, fala sobre casamento, relacionamento amoroso, 2 de ouros, equilíbrio, um enforcado, sacrifício, né? E o 6 de ouros, partilha, né? Talvez a saída, combinando com essas cartas aqui, talvez a pessoa esteja com alguma dúvida em relação à sua vida amorosa, né? E talvez a saída para isso seja justamente a questão do sacrifício que eu disse, né? É necessário a carta do enforcado, a energia da carta do enforcado. É necessário que a gente venha a sacrificar certos desejos, certos comportamentos, né, em prol de um objetivo maior. Ou seja, às vezes a saída, ela está nessa carta aqui, na energia da carta do enforcado, né? Então, combinando o enforcado com o 8 de espadas, às vezes a saída está aqui, ó.
em você sacrificar certos comportamentos que não estão te fazendo bem, certos prazeres que não estão te fazendo bem, e dessa forma você encontrar a saída para aquilo que você está precisando. Agora eu vou embaralhar aqui pela última vez, né? Nós vamos tirar aqui a última carta, né? E mais uma vez eu emano bênçãos, eu emano gratidão, eu emano energias boas para você, para o universo, para você que está aqui pela sua existência, né? Porque a existência do ser humano ela é uma coisa única. O ser humano, a principal criação de Deus, né? Do Criador é o ser humano. Então a energia do ser humano é única, né? A existência do ser humano é única, seja quem for, pode ser quem for, né? A existência do ser humano é única. Nós estamos aqui para evoluir, né? Nós erramos, quebramos a cara e nós estamos aqui para evoluir, né? Aqui na vida, no universo. Então a última carta seria o Valete de Paus, né? O Valete de Paus, gente, ele fala pra gente assim sobre o naipe de Paus. Ele está ligado ao elemento fogo, ele está ligado também à profissão e também está ligado também ao vigor que existe dentro de nós, porque o fogo é vigor. Então o Valete de Paus, gente, ele vem dizer pra gente assim sobre uma pessoa, é um homem, no caso aí, um sujeito que está indo em direção a algum lugar. Ou seja, é você ter esse vigor dentro de você de ir em direção ao lugar que você está focado, né? Seja na área profissional, seja no seu trabalho, seja em algum comércio assim que você esteja querendo dar início a esse comércio, enfim, seja em qualquer área da sua vida, não só na área trabalhista, né, mas seja em qualquer área da sua vida, né, mostra uma pessoa focada, indo em direção ao foco dela e com vigor, né, porque ele levanta esse bastão aí, e esse bastão é o símbolo do vigor, é o símbolo do vigor que está movendo ele em direção a esse caminho, a esse foco que ele deseja chegar, né? Então o Valete de Paus ele fala sobre isso para nós, e casando com as outras cartas aqui, 9 de copas, que fala sobre casamento, como eu disse, né? Vigor no casamento, 2 de ouros, o equilíbrio, vigor em equilibrar a sua vida espiritual e material. O enforcado, vigor em você fazer esse sacrifício de algo que esteja te prejudicando em prol de um bem maior, né? Depois, 6 de ouros, né? Vigor em você compartilhar com as pessoas aquilo que você tem. E o 8 de espadas, né? Vigor em você tentar achar uma saída para essa situação que esteja te cercando, né? Tanto que esse homem aqui do Valete de Paus, ele vai em direção a algum lugar, né? Ou seja, se você alinhar, como eu falei, se você alinhar a sua razão com a sua espiritualidade, você consegue ter uma direção. Você consegue ter uma direção para você chegar a algum lugar, e essa direção vai vir acompanhada com o vigor que existe dentro de você mesmo, não existe fora, não existe no seu relacionamento amoroso, nem na sua vida financeira, nem nada que esteja fora de você, mas esse vigor existe dentro de você, tá? Então, gente, a mensagem que as cartas têm para nos dar no dia de hoje é essa, né? Então aqui só pra gente recapitular aqui, caiu 9 de copas primeiro, casamento, né? Agora fazendo um resumo, depois caiu 2 de ouros, equilíbrio entre a vida espiritual e material, e equilíbrio também às vezes no casamento, né? Depois caiu enforcado, sacrificar certos desejos que nos estão prejudicando, certos comportamentos que estão prejudicando a gente, né? Depois caiu 6 de ouros, né? Que no caso, se você sacrificar esses desejos, é o caminho para você ter, né? Tanto que você vai ter para você e para compartilhar também, para ajudar as pessoas. E depois caiu o 8 de espadas, que é uma pessoa que está numa situação que a pessoa não consegue ver saída, mas se ela alinhar o pensamento, a razão, né, com a espiritualidade, ela consegue ver a saída dessa situação,
né? E depois caiu o valete de paus, né? Ou seja, se a pessoa alinhar essa razão com a espiritualidade, ela consegue ir em direção ao objetivo dela, ela consegue clarear os pensamentos e ir em direção ao objetivo, ao foco dela. Tá bom, gente? Então é só essa mensagem que os arcanos, que o tarô, que a vida, o universo queria passar para a gente hoje, né? Mais uma vez eu emano bênçãos, eu emano gratidão para vocês, né? Eu emano tudo de bom para vocês aí nessa noite. Gratidão, namastê para todos vocês.